Fala aí, galera, beleza? A aula de hoje é sobre mecânica, tá? E a mecânica ela é dividida em três partes, que são cinemática, dinâmica e estática, beleza? Nessa parte da dinâmica que a gente vai estudar hoje, a gente começa a estudar hoje, dentro de dinâmica a gente começa estudando as leis de Newton, beleza? Tanto que, por exemplo, na segunda lei de Newton tem um princípio chamado princípio fundamental da dinâmica, tá? Então, dentro de dinâmica, basicamente a gente trabalha com forças, tá? Então, já que a gente trabalha com forças, e aí a gente vai estudar vários tipos de força, né? Força é um conceito que é muito simples de entender, tá? A gente vai aplicar bastante esse conceito de força, e aí eu coloquei aqui em cima, ó. Força, por exemplo, um conceito, né, para a gente poder entender o que significa, né, o que faz. Bom, dentro das leis de Newton, vocês vão reparar que a gente vai trabalhar com forças o tempo todo. Por exemplo, aqui na primeira lei de Newton, a lei da inércia, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu comento sobre uma força que atua sobre o corpo, tá? Na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, eu comento também sobre uma força, tá? Que é uma tal de força resultante, tal, que a gente vai ver daqui a pouco. E na terceira lei de Newton, ação e reação, eu falo sobre forças, tá? Força de ação e força de reação. Então, dentro das leis de Newton, a gente estuda basicamente forças, tá? E essa aplicação das leis de Newton, tá? Onde a gente aplica isso em várias situações, a gente vai ver depois. Na próxima aula a gente vai estudar algumas forças importantes, tá? Que nós temos, por exemplo, no dia a dia, né? E que pode cair em algum tipo de questão, em algum concurso. Então, essas forças, essas leis de Newton, principalmente, elas podem atuar não só em mecânica, tá? Que trata de movimento, né? Velocidade, aceleração de um corpo, equilíbrio de um corpo, né? Mas também a gente utiliza essas leis de Newton em eletricidade, em magnetismo, tá? Em gravitação, em planetas. Então essas leis de Newton a gente vai utilizar bastante elas, tá? Durante as aulas de física. E aí força então seria o quê? A capacidade de produzir acelerações ou deformações, né? Então uma força, por exemplo, ela é capaz de acelerar um corpo, né? Colocar um corpo em movimento, acelerando, variando a sua velocidade, e também é capaz de deformar, né? Causar deformações. Deformar um corpo, né? Amassar, quebrar, esticar, comprimir, no caso uma mola, né? E aí a gente vai ver essas aplicações ao longo das aulas, tranquilo? Então, dentro das leis de Newton, que são três, né? Nas três leis de Newton, a primeira lei fala da lei da inércia. E é muito importante vocês gravarem a ordem dessas leis e os nomes, tá? Por exemplo, a primeira lei é a lei da inércia. A segunda lei é do princípio fundamental. E a terceira lei é de ação e reação. Vocês não podem confundir essa ordem, beleza? Eu já vi cair em questão, cobrar em questões. Uma questão que eu vi uma vez, que dava um exemplo, uma situação, tá? Dentro de um ônibus e tal, e perguntava com qual lei se referia aquele exemplo acima, né? O exemplo citado. Eram quadrinhos, né? E aí nas respostas não tinha lei da inércia, lei da ação e reação. Tinha a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, outras leis lá que vocês vão estudar depois. E aí você tinha que saber o nome de cada lei, né? Não adianta saber que a primeira lei, não adianta saber que a lei da inércia é um corpo que em equilíbrio, blá 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 blá. Saber a definição, né, de lei da inércia é não saber que ele é a primeira, tá? Então essa lei é a primeira, que é a lei da inércia, tem que saber a ordem delas, tá? Em algumas questões. E na primeira lei de Newton, a lei da inércia, fala o seguinte: um corpo em equilíbrio, tá? Eu vou sublinhar algumas palavras importantes, ó. Equilíbrio significa estar em repouso ou movimento uniforme, beleza? Então todo corpo em equilíbrio, ele pode estar em repouso ou movimento uniforme, certo? Então um corpo em equilíbrio significa dizer que a força resultante que atua no corpo é nula, é zero. E se a força resultante que atua sobre o corpo é nula, significa que ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme. Mais ainda, se essa força resultante que atua num corpo, né, um corpo qualquer, for nula, a aceleração também vai ser nula, né? Tá, mas aí isso vem da onde? Força resultante, aceleração, vocês já estudaram, lá em movimento variado, né? Mas força ainda não. Então, olha só, essas leis elas se completam, beleza?
Então a gente vai relacionar essas leis aí. Por exemplo, força resultante, FR, né? O que é FR? É força resultante. Então aqui, ó, força resultante, ó, é o somatório das forças que atuam nos corpos, né? Que atuam no corpo. Então, você tem uma cadeira, por exemplo, você tem várias forças atuando sobre aquela cadeira. Você empurra um carro, por exemplo, você tem várias forças atuando nesse carro. Não é uma força só. Então, a força resultante, ou também chamada de resultado das forças, né? É o somatório das forças que atuam em um determinado corpo, numa determinada situação. Beleza? E aí você tem essa força resultante, se for nula, pela formulazinha da segunda lei de Newton. O que fala a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton fala que um corpo de massa m, uma massa qualquer, né, submetido a uma força resultante, que seria esse Fr, tá, adquire uma aceleração. A aceleração, essa daqui. Então, se um corpo estiver recebendo uma força resultante, ou seja, um valor de força resultante, um valor qualquer, tá? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 1000, tanto faz, um valor qualquer. Se tiver força resultante atuando sobre o corpo, ele adquire aceleração, na mesma direção e sentido, beleza? Então, se eu tenho uma força atuando no corpo, uma força resultante, né, que não seja nula, eu vou ter aceleração. Então, por exemplo, se eu pegar uma caixa, né, e fizer uma força na caixa empurrando essa caixa, ou empurrar um carrinho de compras, né, ou empurrar alguma coisa, eu vou aplicar nela uma força e ela vai ganhar aceleração, vai adquirir aceleração, beleza? Então, essa força resultante, se ela for nula, a aceleração, consequentemente, vai ser nula. E dizer que um corpo está em equilíbrio, ó, significa dizer que ele não tem aceleração, ou seja, pode estar em repouso ou movimento uniforme, tá? Então, um corpo em equilíbrio, que pode estar em repouso ou movimento uniforme, lembrando que movimento uniforme representa velocidade constante. Lembra que a gente estudou isso lá em MRU, movimento retilíneo uniforme, né? Então, movimento uniforme é cuja velocidade é constante. E se a velocidade é constante, é porque a aceleração é zero, né? Conceitos que a gente já estudou. Então, a gente vai relacionando os conceitos que a gente já estudou até agora. Esse corpo em equilíbrio tende a continuar em equilíbrio, ou seja, repouso ou movimento uniforme, até que uma força qualquer, atue sobre ele. Tá? A força de uma pessoa, a força de um cabo, a força de uma mola, uma força qualquer, beleza? Ou uma força de atrito, né, que a gente vai estudar depois, na próxima aula a gente vai ver vai estudar algumas forças. Então vamos lá, imagina você em cima de um skate, tá? Uma pessoa em cima de um skate, e aí ela sobe no skate, dá impulso, beleza? Aí vai se movendo, até que o skate bate numa pedra. O cara estava olhando para o lado, distraído, aí a rodinha do skate bateu na pedra, a pedra fez uma força no skate, beleza? O skate parou, e o cara continua se movendo. Então, se você está se movendo em cima de um skate e esse skate para, a tendência é você continuar, né? Então ele voou para frente, né? Porque a força foi aplicada no skate, não no cara. O cara continua em movimento, tá? Tem inúmeros exemplos que a gente pode fazer com relação a isso. Por exemplo, você dentro de um carro, por isso que é tão importante o uso do cinto de segurança, né? Você dentro do carro, o carro está, por exemplo, a 100 km por hora, você também está a 100 km por hora. Se por acaso o carro bate num outro carro, num poste, num muro, sei lá, bate em alguma coisa, num ônibus, a força que é feita no carro faz ele parar. Mas a força é feita da batida, da colisão, no carro, sobre o carro. Você continua indo com a velocidade que tinha antes, no caso 100 km por hora. Então é importante você usar o cinto de segurança para, se por acaso o carro colidir com um outro objeto, com um outro carro, você para, porque o cinto de segurança aplica uma força sobre você, né? Então, se um corpo, por exemplo, está em movimento, a tendência é continuar em movimento, até que uma força atue sobre você. No caso, cinto de segurança. Você está em movimento, o carro bateu, aí você, pum! A tendência é você continuar em movimento, mas o cinto te segura, beleza? E se um corpo está em repouso, a tendência desse corpo é ficar em repouso,
né? Até que uma força atue sobre ele, beleza? Aí, como eu gosto de fazer em sala de aula, vou mostrar um exemplozinho para vocês agora. Vou fazer agora na prática aqui um exemplozinho, tá? Imagina que eu tenha sobre uma mesa, beleza? O meu celular, tranquilo? Vou botar o meu celular. Nas aulas eu costumo botar o celular de aluno, né? Para dar um sustinho, para fazer aquele terror, aquele suspense com o aluno. Então, um celular está em cima do papel, beleza? Ó, celular, uma folha de papel em cima de uma mesa, por exemplo. Tranquilo? Inventei uma mesa aqui, tá? Vou virar aqui, ó, para não ficar fazendo propaganda. Tranquilo? Achei uma caixa de papelão, vou fazer de mesa. Aí na hora que eu coloco esse celular em cima do papel, ó, papel, tá? Coloquei o celular em cima, virei aqui, celular em cima do papel, papel em cima da caixa. Se a caixa, o papel e o celular estão em repouso, a tendência é continuar em repouso. Continuar em repouso. Só vai mover o corpo se você aplicar uma força, né? Se você não aplicar uma força, o corpo não vai se mover. Tranquilo? Então, se eu aplico uma força no papel, a tendência é o celular vir junto. Beleza? Vou virar aqui para vocês, ó. Se eu puxo o papel, a tendência é o celular vir junto. Né? Ele vem junto. Então, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. No momento em que eu puxo o papel, a tendência é que o celular venha junto, não é? Ficou nervoso, não ficou? Achou que ia cair. Por que o celular não veio junto? Né? Ó, de novo, hein? Vou fazer outra vez. Você pode fazer um reprise aí, ó. Pode voltar aí o vídeo para dar uma olhada, ó. Celular, papel. Se eu fizer uma força no papel, por que o celular praticamente não saiu do lugar? Deu uma mexidinha, mas não saiu do lugar. Não veio junto, não caiu. Por quê? Porque a força foi aplicada no papel. Então o papel se moveu. Quem estava em repouso, continua em repouso. Beleza? Dá para fazer isso aí, vocês tentarem fazer em casa, pegar um copo, tá? Um copo, uma caneca, qualquer coisa assim, um papel mais grossinho, né? Botar uma moeda em cima e puxa o papel, a moeda, cai dentro do copo. Por quê? Porque ela tende a continuar no lugar que ela está. Beleza? Então, se um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso, até que uma força atue sobre ele, beleza? Um corpo só se move se receber uma força. Se ele não receber uma força, ele não se move. Tranquilo? Ele é nessa, tranquilo. Molezinha. Fácil. Agora, essa força resultante que eu falei aqui, né? Que se for nula, a aceleração é nula. Mas se tiver força resultante, tiver um valor de força resultante, vai ter aceleração, tá? Qualquer tipo de força, a gente vai usar a unidade no SI, ó, Sistema Internacional, como Newton, em homenagem a Isaac Newton, beleza? Desde Newton, de Isaac Newton, ok? Em homenagem a Newton, unidade de força, Newton, N maiúsculo, tá? Porque é sobrenome do físico, tranquilo? Essa unidade é a mais usada, tá? Para força, unidade padrão no SI. Mas existe uma outra unidade que também é usada, pouco usada, tá? É mais usada em indústrias, por exemplo. Mas você pode utilizar uma questão, caso ele peça, né? Que é KGF, quilograma força. KG é de quilograma, tá? E F é de força. 1 quilograma força equivale a 9,8 newtons, tá? Então, se numa questão ele disser que uma força foi aplicada de 5 kgf, ou seja, 5 kg força, quanto que é isso em newton? Padrão é newton, tá? Para você utilizar na formulazinha aqui, para, por exemplo, se tiver que calcular a aceleração, tem que ser em newton. Então, o que você faz? Transforma, né? 1 kgf é igual a 9,8 newtons, assim como o valor que ele vai te dar, né? 5 kgf está para x. Aí multiplica. Então, basta multiplicar por 9,8, né? Se 1 kgf é 9,8 newtons, 5 kgf é quanto? É 5 vezes 9,8, beleza? Tantas vezes 9,8 você transforma em newton, que é a unidade padrão, tá? Unidade padrão aqui, ó, de massa é sempre quilograma, não pode estar em grama nem toneladas, beleza? E unidade padrão no SI, a gente já viu lá em movimento variado, né? De aceleração, metros por segundo ao quadrado, tranquilo? Qualquer tipo de força vai ser newton. Essa força resultante, que eu disse que é o somatório das forças que atuam num corpo, né? Você tem que saber pelo menos essas duas situações. A gente vai usar bastante daqui pra frente, beleza? Nas outras matérias, em exemplos.
Por exemplo, imagina um carro, aqui eu botei um bloquinho que é mais fácil de desenhar, tá? Mas imagina um carro enguiçado. Aí você está tentando empurrar aquele carro sozinho lá, fazendo força, e aí o carro quase não sai do lugar. Aí chega alguém e fala, pô, me ajuda aqui, meu, fazer uma força aqui, né, para fazer o carro se mover. O cara já sabe que ele tem que fazer uma força na mesma direção e no mesmo sentido que você, né, para te ajudar. Se ele fizer uma força no sentido contrário, estiver empurrando o carro contra você, ele vai te ajudar, vai te atrapalhar, né? Vai ser pior. Então ele faz uma força junto com você na mesma direção e mesmo sentido, para poder mover esse carro de lugar. Então você soma a sua força com a dele, né? Então a força resultante, quando eu tenho duas, três, várias forças, tá? Eu botei só duas, mas pode ser várias forças. Quando eu tenho várias forças atuando na mesma direção, caso horizontal, poderia ser na vertical também, tá? Poderia ser duas forças para cima, para erguer alguma coisa, né? Imagina que eu quero erguer uma mesa de madeira pesadona. Aí pega duas pessoas, cada uma pega de um lado, faz força para cima, beleza? E aí consegue erguer, porque soma as forças, né? E aí quando eu tenho forças na mesma direção e no mesmo sentido, soma as forças. Forças na mesma direção, sentidos opostos, horizontal, direita ou esquerda, ou vertical, para cima e para baixo. Subtrai as forças, beleza? Esses dois casos tem que saber, porque isso a gente vai usar bastante, tá? Uma outra situação que não seja na mesma direção, a gente vê na próxima aula. Tranquilo? Segunda lei de Newton, da formulazinha. A única que tem formulazinha é a segunda lei de Newton, tá? FR igual a MA. Beleza? E para fechar, terceira lei de Newton. Terceira lei é da ação e reação, tá? Para toda força de ação, existe uma reação, uma força de reação, né? Então, se eu falo de força de ação e força de reação, eu estou falando de um par de forças. Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Sublinhar azul, ó. São forças que atuam em pares, tá? Em corpos diferentes, com mesma intensidade. Intensidade é o valor, né? Também pode ser chamado de módulo, tá? Mesmo módulo, mesma intensidade, é o mesmo valor, tá? Mesmo valor. Se uma é 50 newtons, a outra também é 50 newtons. Se uma é 500 newtons, a outra também é 500 newtons. Beleza? Mesma intensidade, mesma direção, porém, sentidos opostos. Beleza? Então, para que duas forças, tem que ser sempre em par, né? Para que duas forças sejam de ação e reação, elas têm que ter, tem que atuar em corpos diferentes, cada força num corpo, beleza? Mesma intensidade, mesmo valor, mesma direção horizontal ou vertical ou diagonal, beleza? E sentidos opostos, tranquilo? Um exemplozinho aqui, ó. Imagina uma pessoa, um jogador, né, vai chutar a bola. Quando ele chuta essa bola, força do pé, ó, força do pé na bola, força do pé na bola, puf, força no pé na bola para a sua direita, tranquilo? Quando ele aplica a força do pé na bola, ó, pé na bola, força do pé na bola para a direita, a bola reage com uma força contrária, sempre ação e reação, sentido contrário, né? De mesma direção, sentido contrário. Então, força que a bola faz é no pé. Então, repara, quem é a força de ação? Pé na bola. Força de reação? Bola no pé. Tranquilo? Essas duas forças, elas são ação e reação, são pares de ação e reação, porque elas atuam em corpo diferente, né? Pé, bola, corpo diferente, eu consigo separar os dois. Mesma intensidade, tá? A força que ele faz com o pé na bola, por exemplo, 20 newtons, tá? Do pé na bola. A bola vai reagir no pé também com 20 newtons, mesma intensidade. Tranquilo? Mesma direção, horizontal, porém sentidos opostos. Tranquilo? Então, se eu chego na parede aqui e aplico uma força de 10 newtons, a parede aplica uma força em mim de 10 newtons também. Tá? Então, eu faço uma força na parede de 10 newtons, a parede faz uma força na minha mão de 10 newtons. Qual foi a força de ação? Mão na parede. Reação, parede na mão. Beleza? Uma situação em que não seria ação e reação, seria, por exemplo, essa. Imagina que eu tenho um cabo de guerra, tá? Um cabo de guerra com uma pessoa puxando para um lado e uma pessoa puxando para o outro, sentido oposto. Aí você pensa assim, F1 e F2 vão ser ação e reação? Testa, você tem que testar. Você tem que saber o conceito. Física é conceito, teoria, beleza? Não é só gravar formulinha, tá?
F1 e F2 são ação e reação? Vamos lá, vamos testar. Atuam na mesma direção? Sim, as duas são horizontais, né? Atuam em sentidos opostos? Ó, mesma direção, sentidos opostos? Sim, um é direita, outro é esquerda, né? Possui mesma intensidade? Pode possuir. Pode possuir. Se eu falar que F1 é 50 newtons, né? E F2 é 50 newtons, mesma intensidade. Só que uma coisa quebra o seu exemplo, né, de ser ação e reação. Vai te quebrar aqui, ó. Não atuam em corpos diferentes. F1 e F2 atuam no mesmo corpo. Então, se F1 e F2 atuam no mesmo corpo, F1 e F2 não são ação e reação. Para que duas forças sejam de ação e reação, tem que ser corpos diferentes. Pé e bola, mão, parede. Tranquilo? Isso é ação e reação. Beleza? Espero que tenham gostado. A física é linda. Um abraço.